Fala galera, sejam todos bem-vindos ao QPA. Que papo é esse agora? E quem está aqui do meu lado, novamente, a doutora Juliana. Doutora, deixa para quem vai falar daqui a pouco, daqui a pouco. Mais uma vez estou aqui fazendo as férias do Jeff, mas no próximo episódio com certeza ele vai estar com vocês. E para mim é um baita de um prazer, né, Dante? Porque eu vou falar com uma pessoa que faz parte da minha vida, faz parte inclusive da vida dos meus filhos, que é o meu pediatra. Todo mundo já teve um pediatra para chamar de seu, né? Todo mundo já teve um pediatra. Eu vou dizer que pediatra, olha, é octopus, assim, né? Todo mundo teve um pediatra para chamar de seu. Doutor Juarez Furtado, seja bem-vindo ao nosso QPA, uma entrevista muito esperada por todos nós e foi difícil a gente chegar num horário bom e conseguimos. Homem, não é de hoje que esse homem tem agenda lotada. Tem agenda lotada. Seja bem-vindo, doutor Juarez. Poxa, é uma honra estar aqui, poder conversar com vocês, ainda ter Juliana, que a gente, meu Deus, já se conhece, tempo, né? Faz tempo, não vamos contar quanto. Não mas precisa. Faz tempo. Então, é muito bom estar aqui, a gente vai poder estar falando sobre saúde aqui hoje. E antes da primeira pergunta, eu quero convidar todos que estão aqui conosco a curtir, compartilhar, a se inscrever no nosso canal, para fazer com que essa conversa aqui com o Dr. Juarez alcance mais e mais pessoas, especialmente aqui na nossa cidade, que o papo será muito interessante, né, Juliana? E o mais legal, Dante, é que o Juarez, por mais que ele seja um profissional de Itajaí, todo o trabalho que ele faz aqui na nossa cidade, quem ele ajudou, né, como eu sou uma pessoa que já passou pelo consultório dele, meu marido também já foi paciente dele, são insights, são dicas, são metodologias de trabalho que ajudam qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não é só aqui o Itajaense. Por isso que é muito legal o YouTube, que a gente vai poder estar compartilhando todo esse conhecimento do Juarez, porque ele ensina coisas assim, basiconas pra gente, que todo mundo deveria saber, na verdade, e que a gente até desmistifica. Mas antes de a gente entrar em todos esses detalhes, a nossa pergunta de largada, Juarez, é: quem é o Juarez, numa breve apresentação para os nossos telespectadores? Olha, que pergunta, não? Falar da gente nem sempre é fácil. Quem é você? Isso é uma coisa que a gente em consultório faço muito quando os adultos chegam, porque eu preciso saber se eles sabem quem eles são. Para começar em um processo, inclusive, de imunidade, de identidade. E a gente pergunta e tem pessoas que levantam: posso voltar ano que vem? Porque ninguém perguntou. Quem é Juarez, quem é? E aí, isso é importante porque justamente essa autoimagem, hoje a gente sabe, através da física, ela nos protege. Ou seja, saber da gente é remédio. E aí, você pergunta quem é o Juarez. O Juarez é um cara, em constante busca. Tive o prazer de encontrar um propósito e abraçá-lo de uma maneira... como meu bisavô que me colocou nessa posição. Ele era um homem de boas palavras, bons dizeres, ele era um benzedor, e ele trouxe justamente o impulso esse de querer trabalhar e ajudar as pessoas. Então eu entrei na medicina em busca de justamente descobrir esse ser humano. Lá eu descobri que uma parte, a gente descobriu lá uma parte, falou sobre uma parte física, uma parte dura, e os seus remédios e as suas ações. Mas, no decorrer da faculdade, eu já fui encontrando, por exemplo, a antroposofia, que traz uma visão de um ser humano, que não é um ser humano só de carne e osso, né, Dante? Né, Ju? O ser humano ele já é muito mais, a gente meu Deus, expande a 7 corpos, dependendo da leitura que você tem. Então, quando a gente consegue, lá eu descobri ele, eu falei, opa, vai dar para ajudar mais. A minha caixa de ferramenta não vai vir só com um martelo, porque a gente sai de lá com uma técnica, a bioquímica e um olhar, né? E aí, durante a faculdade, eu fui descobrindo a homeopatia, fui descobrindo outras linguagens e depois fui me aperfeiçoando nisso tudo. E comecei com a pediatria, que eu acho que é ponto crucial. Quando a gente consegue, do início, fazer esse serzinho crescer de uma maneira saudável, linda, né? Amorosa, cheia de amor, um amor até cheio e forte, com autoridade, que nós homens, por exemplo, pais, temos que ter. Quando a gente vê esse processo, eu vi que há a possibilidade de começar a trabalhar, eu falei, poxa, juntou tudo, né? Eu já pego desde o início ali e começo a trabalhar. Então, Juarez é um cara que está buscando reconhecer cada vez mais esse ser humano. E eu sou lagiano, né? Então vamos trazer o Juarez daqui, eu sou lagiano. E que vim descobrir aqui em Itajaí, no litoral, um lugar maravilhoso e terapêutico, né? Vamos dizer terapêutico.
Então, foi muito bom. E ele está aqui trabalhando, né? Trabalho na cidade, atendo gente do mundo todo. Hoje é muito legal, porque a gente tem essa possibilidade, inclusive, do encontro virtual. E a gente entrar com essa linguagem, fazer essas mudanças, é muito interessante, né? Muito bom. Juarez, você falou da pediatria, homeopatia, mas você se apresenta como especialista em quais, além dessas áreas, qual área? Então, eu acho que quem trabalha com a medicina chamada integrativa, ele em vez de ele separar e sectarizar em partes e dar um nome especial de um técnico para determinado órgão ou sistema, o médico integrativo ele faz o inverso, ele justamente ele junta de novo esses pedaços, para poder olhar o que está funcionando, o que não está, em que níveis a gente precisa agir ou não. E os níveis são vários, já que esse ser humano não é só um. Né? E quando você fala, né, nessa questão da medicina integrativa, para muita gente é novo, né? É grego, e aí a gente vive grego. num universo que eu te acompanho, né? Não é de hoje, e a gente acompanha outros profissionais que também têm essa linha. A gente vive num universo de uma indústria farmacêutica ferrenha, né, Juarez? Onde a gente tem aí várias possibilidades de curar, né? Ou tratar doenças. Como é que sobrevive, né? Como é que tu trabalha? Como é que tu é visto? Como é que tu... Então, transita. Eu acho que eu transito bem no sentido de que eu sou alguém que não encontrou outro olhar além do tradicional, porque eu vou dar um exemplo. Se a gente tem alguma parada aqui, a gente cai aqui, precisa literalmente de ajuda, você tem que chamar o SAMU, eu quero adrenalina, eu quero tubo, eu quero o que tiver. Num quadro desses, é fundamental eu ter alopatia presente, né? Adrenalina, tudo que eu preciso. E aí o que acontece? Mas vai ter momentos em que eu posso utilizar-me de outras linguagens e outros materiais que impulsionem outras partes da gente, entendeu? Então, e esse olhar da medicina integrativa é interessante, né? Você pega a medicina antiga, a sabedoria dos antigos, medicina chinesa, ayurvédica, você pode ir até lá e entender algumas nuances, como eles viam o ser humano, e juntar com a medicina moderna, a ortomolecular. Por exemplo, que é a parte da medicina em que estuda melhor a bioquímica, a nutrição. Então, eu acho que aí se pega todos os pontos e consegue trabalhar com o ser humano, integrá-lo. E aí eu vou saber que, por exemplo, um ser humano não precisa só de uma cápsula 3 vezes ao dia. Ele precisa se mexer, ele precisa se olhar, ele precisa comer ou jejuar muito bem, orientado, ele precisa conversar com ele várias vezes ao dia, através, inclusive, de uma respiração bem conduzida, onde eu estou aqui, agora, eu não estou fora, presente, e aí a gente sabe como? Na vigília. E quando eu estou na vigília, o meu sistema imunológico está up, está pronto. E aí só falta eu conversar comigo mesmo. Eu orar, por exemplo, orar e vigiar. Eu tenho que estar nessa dinâmica de conversar comigo, ou conversar com uma fonte, se a gente assim o preferir, né? E isso tudo traz para nós o quê? Um controle bioquímico. O nosso corpo chega no final na bioquímica. Mas antes de ser uma matéria, ele tem um átomo, esse átomo é pura luz, frequência. Então eu já trabalho com matéria e com frequência. Eu já tenho outra maneira de atuar. E aí a gente entende, por exemplo, como as emoções transformam doenças. Criam, descriam. O quanto que nós, quando mexemos com essa parte que sente o mundo que a gente tem, que eu posso chamar de corpo anímico ou alma, quando a gente toca e entende o que aconteceu, isso muda campos eletromagnéticos e vai atuar dentro da bioquímica humana. Uma célula, olha que legal, Juliana, uma célula, antes de ter uma resposta bioquímica, trocar lá elementos, ela tem uma ação biofísica. Por exemplo, abre poros, canais aonde passam as substâncias. O que acontece? Isso é uma mudança eletromagnética. Ou seja, a biofísica vem antes da bioquímica. Ou seja, quando eu tomo um susto, eu gero em mim, ao redor de mim, isso já é medido, um campo eletromagnético. E isso vai fazer nas minhas células ter uma bioquímica melhor ou pior naquele tempo. Imagine se eu vivo tendo medos a todo momento. Se eu vivo ansiando a todo momento. Primeiro eu não respiro, né? Porque eu não quero trocar
Essa alma nossa transita pela respiração. Por isso que o respirar acalma o coração, a alma. E aí a gente consegue justamente levar a um processo de facilidade, porque eu pego vários pontos, a gente deve pegar e integrar. Então o especialista, ele separa, ele vai lá no olho esquerdo, do lado de, né, sabe? Agora, a medicina integrativa já faz o inverso, consegue ver o que às vezes, não além de um remédio, eu posso fazer para mudar na saúde dele. Na verdade, no comportamento, né, Juliana? O que gera doença chama-se comportamento. E comportamento é movimento. Como é que nós estamos se movimentando hoje? Aqui, ó, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E aí você fala na questão do presente, né? É sem parar no dedo, como ele falou. Não é no corpo, tá? Justamente não estamos nos movimentando corporalmente. E quando eu não me movimento, sabe o que acontece? Circula menos sangue bom dentro de mim. Por quê? Porque toda vez que a gente faz uma atividade física, bombeia o sangue do corpo todo, passa por um fígado, que é o faxineiro da casa, o cozinheiro e o faxineiro, e aí ele limpa aquilo, junto com o baço, ele limpa. E aí quando eles limpam, eu consigo ter o quê? Um sangue bom, um sangue limpo. Gente, é tudo que a gente precisa. É como se fosse um caldo, uma sopa. Eu quero a melhor sopa, aquela da minha mãe, que ela fazia daquele jeitinho. Entendeu? Qualquer pessoa pode já começar na medicina integrativa? Como qualquer pessoa? Paciente? Paciente? Sim. Eu tenho paciente que está na barriga, ou que nem veio ainda da barriga. Sabe por quê, Ju? Em que sentido? É porque hoje a pediatria integrativa, que a gente chama, é uma pediatria que justamente trabalha a vinda dessa criança, porque a gente tem gineco que trabalha em cima disso, mas ele trabalha com a gestante. Ninguém trabalha tão bem, ou deveria trabalhar, quando pediatra, por exemplo. E aí a gente consegue hoje fazer com que um bebê venha livre de algumas dinâmicas da família. Isso através da homeopatia, da medicina antroposófica, de várias linhas. Então eu já estou atendendo antes de virem. Por quê? Porque aí a gente prepara e chega melhor. Melhor dos mundos, né? Mais melhor. O mais melhor dos mundos, mais melhor novidade, do mundo. Né? Novidade. Mas aí tu entra com tudo que tu tá falando, né? Alimentação, sim, tudo. O exercício, comportamento. Preparo. Então, a mãe que respira, que é tranquila, não vai gerar um serzinho agitado, Dante. Pois é. E os serzinhos estão agitados, Estão né? agitadinhos, né? Então, tudo isso vai ajudando. Mas isso que tu falou, né? O conhecimento do corpo, né? E o estar vigiando, né? Eu já me consultei com o doutor, mas não fui aquele paciente que né? Só Caxias. Problema, né? Só vai quando tá doendo. Só vai quando está doendo. E eu tenho essa percepção na minha vida, é o seguinte: se eu tenho um grande trabalho, uma grande meta a cumprir, o meu corpo, ele segura aquilo. Eu não fico gripado, eu não fico com dor de cabeça, eu tenho uma disposição. Vira uma rocha. Não dói as costas. Ótimo. E trabalho. Entreguei o trabalho, já dia seguinte, a imunidade parece que vai lá para baixo. É porque mexe na suprarrenal. Essa é uma brincadeira que a gente vive constantemente. Você sabe que o ser humano ele está indo pela suprarrenal. Suprarrenal é uma glândula que o nome diz supra, acima do rim. São duas ervilhas que a gente tem lá e elas são responsáveis por dar toda a gasolina que a gente tem. Fazer a gente pular da cama no primeiro toque do celular e quando deitasse a cabeceira no travesseiro, puff, apagasse. E não ficasse rolando na cama. Então ele produz um negócio chamado cortisol, por exemplo, que é o que faz a gente correr do leão ou brigar com o leão. E dependendo da hora em que esse negócio bomba dentro de nós temos esse gás, ou não. Hoje, como nós estamos vivendo direto com o leão nas costas, correndo atrás, vindo. Sendo o bafo dele, né? Você só sente o que corre. E aí o que acontece? A gente está gastando demais o suprarrenal. E aí ele não consegue fazer o DEA, por exemplo, que é um outro hormônio que, digamos, contrabalança o uso do cortisol, e a gente pode ir fadigando, a gente pode ir cansando. Então hoje o que a gente vê? A gente vê justamente essa dinâmica que tem tudo a ver com os hormônios, né? Tem tudo a ver com essa hormonologia, que é o estudo dessa parte, né? Que é muito legal. Sim. E tu falou também do fígado. Do faxineiro e cozinheiro, né? Como Isso, é o faxineiro e cozinheiro da casa. Quando as pessoas falam assim, a pessoa... Ela agiu com o fígado, né? Então. Por que você Sabe fala por quê? isso? Porque o fígado em alemão é Leber.
Leber. Acho que não sei falar alemão. Leber. Tem que falar sempre brabo assim, né? Leber. Aí é alemão, né? Leber. É com fígado que se fala? É com Leber. E é com Leber mesmo. Eles têm essa dinâmica. É interessante. E aí, o Leber é fogão, marca de fogão. Ele é um fogão. O nosso fígado é o fogão da casa. Aqui, ó, nessa região, é onde tudo começa, Dante e Ju. Tudo começa aqui na cozinha da casa, na barriga. Os chineses, há 5 mil anos atrás, eles já diziam, é na barriga que as doenças começam e terminam. Como assim, Julissa? É porque aqui temos 2 órgãos mais importantes que a gente tem, que nos mantém vivos, que faz multiplicar, nasce o metabolismo, nasce o crescer, nasce a vida, como a gente vê, né? E é o fígado e é o intestino. Esse fígado é incrível, né? O fígado... Sabe que as emoções, a gente liga a alguns órgãos. Por que a gente liga alguns órgãos e emoções? Vamos entrar na antroposofia. A antroposofia fala que nos primeiros 7 anos de vida, o ser humano ele é construído e ainda não sente o mundo. Ainda o mundo ela não é perceptível como a partir dos 7. Então, nesses primeiros 7 anos, a nossa alma, esse corpo que sente o mundo, que é do papai e da mamãe, estão construindo órgãos. Por isso que alguns órgãos têm emoções. Por exemplo, quando a gente está amando, o que a gente desenha numa árvore? Um coração. Um coração. Eu tenho pacientes que precisam infartar para começar a dizer eu te amo para outras pessoas. Não é à toa que a gente usa um anel de ouro num meridiano do coração. Se entrar um leão aqui, literalmente correndo aqui agora, o que vai acontecer com a gente? Dante! Primeiro a Tá gente joga o Dante. Joga ele. Amigo! É proteção, né? Proteção, claro. Então, se chegar um leão aqui agora, no mínimo 3 de nós 4 vai mijar nas calças, vai urinar nas calças. O medo faz isso, solta, né? Não tem aquela imagem do guri medroso, mijado Quem não mijou até na sala de aula quando era pequeno? Ouviu algum coleguinha? O que acontece? O medo bate no rim. Por isso que quando eu tenho um processo de ansiedade e medo, eu tenho que trabalhar com os rins. Aí eu posso olhar com um olhar chinês, indiano, homeopático, antroposófico, só biofísico. Aí eu posso atuar de várias maneiras. Mas e o fígado? O fígado é um fogão. O fogão é fogo. Fogo. Olha que interessante, quando eu corto o meu fígado, ele volta a crescer. É o cara que tem mais vontade. Sabe que a vontade nossa nasce no fígado, não nasce no cérebro. E aí essa vontade, quando ela é demais, que sensação que vai vir, ou que emoção que eu trago? Quando é demais. Raiva, ira. Por isso que fala, meu Deus, o cara tá falando com o fígado. Ou responde com o fígado. Não é à toa que a gente, olha que interessante, quando a gente vai machucando o fígado, a gente vai, literalmente, começa a ficar ictérico, né? E depois fica verde. Não é à toa que a bisavó chamava, dizia, nossa, tá verde de raiva aquele menino. E não é à toa que nós temos um personagem da Marvel Comics que é o arquétipo do fígado, que quando é contrariado, ele fica verde de raiva e sai quebrando tudo. Essa é uma dinâmica do fígado. Então, você percebe alguém hepático lá, numa conversa, quando eu percebo essas... E aí a gente consegue, precisa tocar naquele ponto aí. Porque às vezes demais, esse fogo demais, vai fazer ter o quê? Varizes, hemorroidas, enxaqueca, vai fazer eu ter dores musculares, vai fazer eu ter um hálito diferente, vai fazer eu ter uma visão diferente, porque tudo isso o fígado toca, e toca numa coisa que eu não estou me lembrando, toca na memória. O fígado, com toda a tua vitalidade que ele tem, é ele que impulsiona eu a lembrar das coisas. Ou seja, para a gente pegar e abrir aquela gaveta que está escondida na 28ª fileira, sabe? Para mim fazer isso tem um esforço, e isso quem dá o gás é o cara da vontade. Corre lá e pega essa informação. Então ele tem que estar bem. Então a vitalidade, ele nos dá isso. E aí a memória afeta. Por que hoje nós estamos um pouco desmemoriados? Eu vou dizer para vocês, caminhando para os processos de demência, isso já tem estudos mostrando, é porque eu estou batendo demais no fígado. Porque nós hoje batemos todo dia nesse fígado. A gente acorda batendo nele, a gente passa o meio-dia batendo nele. A maioria das pessoas fazem isso. E aí o que acontece? Ele chega uma hora e começa a gritar. A galera tá ficando doente. E começa a gritar na maneira de ser, inclusive. Sim. Se você vendo como esse fígado não está bom. Quando eu pego uma criança que chega birrenta lá no consultório, ou fazendo um movimento,
a gente vai aprendendo a ler, né? Então, e aí às vezes tem ali a cólera, a gente passa pela cólera e por essa coisa de fígado, né? Quando é bem pequenininho, né? 2 anos de idade, principalmente. Como isso é importante, né, para as relações, né, das pessoas, né? Tu vê que a sociedade realmente, as pessoas cada vez mais impacientes com os outros, né? Os relacionamentos cada vez mais curtos, né? Não profundos. E quando não é profundo, vai passar rápido. E se tu não tiver um bom fígado, aí sim, tu não esquece rápido daquilo. E aí vai indo. E quando a gente fala, né, nessa questão da medicina integrativa, de todos esses cuidados que você tem, eu já chego com uma patologia ou precisando de uma cura, precisando de uma ajuda. Como é que essa pessoa ela pode entrar para a medicina integrativa e deixar, de repente, um tratamento mais tradicional, Juarez? Como é que funciona isso? Quem está assistindo agora diz, eu tô com um problema assim, eu tomo uma penca de remédio, não quero mais, vou para a medicina integrativa. Integrativa, não é alternativa. Integrativa. É integrativa no sentido de juntar isso tudo, de ver esse ser humano que está quebrado e juntá-lo. E juntando, poder orientá-lo melhor. Então, Ju, não, na verdade as pessoas, elas chegam muitas vezes preventivamente, elas chegam lá dizendo, poxa, eu quero me manter saudável, eu quero continuar saudável, mas claro, no fundo, ninguém é saudável. Por que ninguém é saudável? Porque nós vivemos num processo chamado um princípio da física, que é um princípio da entropia. Você sabe que ninguém escapa daqui ao princípio da entropia, que tudo irá se acabar. Isso é um princípio. E para isso nós temos que brigar muito. E, de novo, quem é o cara que briga e joga as coisas para fora? Que é o cara que mais... Ele é um workaholic. É o nosso fígado. Então, isso vai fazer eu ter esses meus movimentos, entendeu? Melhores ou piores. Juarez, tu falando ali, tu começou a falar da infância, né? Da pediatria. Nós que temos filhos pequenos e quando a gente vê Meu já tá na faculdade, amor, não tô mais pequena. Desculpa aí, os meus quase lá. Meu Deus, né? Desculpa, tu tá mas começando. Mesmo esse pessoal novo, né, Ju? Pessoal novo tá começando. Essa gurizada. Mas mesmo que tá na faculdade, se ele fala assim, mãe... Pô, tô com uma febre aqui, tu já vai falar. Bota a meia no pé desse guri. Bota a meia no pé desse guri. Ela literalmente vai dar uma aula e lá. Ele Bota já casar, a meia. Já casar? Não. Quando ele casar... Não. Bom, é por cada um com seus problemas. Você vai falar assim, mas a fulana não tá cuidando de ti. Olha, quando ele casar, o problema é dela. O problema é dela. Agora, o problema é dela. Ele decidiu casar, o problema não é meu. Nunca vai se desligar do filho. Mas a gente sofre, sofre. Qualquer coisinha a gente acha que vai... qualquer febre, qualquer testa quentinha ali, o menino já ficou quietinho. Aquele menino que é agitado e daqui a pouco ele tá quietinho ali. Isso. Vai lá na farmácia e... vai comprar um antitérmico. Um antitérmico, né? Como que a gente deve lidar com a febre, né? O que é a febre? Ela é boa, ela é ruim? Até onde ela é boa? Como que a gente trata? Como é que a gente pode pensar nisso, né, Dante? Então, a febre é interessante, né? Porque eu tinha ouvido das minhas bisavós uma dinâmica e quando entrei na faculdade percebi uma outra dinâmica, né? A gente tem que entender que a febre, ela é o maior remédio que um ser humano poderia ter. O calor, quando eu esquento o meu corpo, imunologicamente a gente já sabe que os nossos soldados vão trabalhar melhor e que os bichos vão se multiplicar mais lentamente e até andar mais lentamente, porque no verão do sangue o nosso organismo é beneficiado. Então, por isso que não é à toa que a gente faz a febre. E essa febre, ela faz o quê? Aumenta a temperatura para poder em todo o corpo isso chegar ao êxito de manter a multiplicação dos bichos menores e os nossos macrófagos correndo muito mais rápido. O que acontece? É que existe uma dinâmica. Existe um caminho que essa febre faz e nesse caminho dessa febre, se eu não conduzir direito, essa temperatura que era 37 vai a 39. Se eu conduzir certo, essa de 37 fica em 37. E aí eu entendo que em 37, 37,5, a criança não vai morrer, a criança pode até sofrer, e se estiver sofrendo, sim, tem que ser medicada. Sofrendo, que eu digo, tem crianças com 40 que estão brincando e pulando. E tem crianças com 37 que estão no colo e não mal respiram. Isso vai de cada criança e é da observação dos pais. Então, dependendo do momento, eu vou agir de uma maneira. Eu vou puxar o calor para os pés. Eu vou lembrar da bisavó que dizia para ter saúde eu tenho que ter pé quente e cabeça fria. E quando ela dizia pé quente e cabeça fria, ela já estava dando a dica. Ela já sabia. Imagina, cara, as nossas avós ou bisavós no meio do mato com 10 filhos, em média,
sem ter o Dr. Juarez ou o Dr. Gogol aqui na mão, o que acontece? Ela tinha que exercitar e viver. E quando encontrasse uma vizinha, que era léguas, a vizinha mais próxima, ela conversar sobre o que aconteceu e o que ela fez. E aí ela foi desenvolvendo. Então, as técnicas que elas trazem, engraçado é que batem hoje com o olhar que eu né, nesses 30 anos, desenvolvi para poder perceber a febre como amiga. Então, se eu conduzo essa febre bem, sabe que a maioria dos dodóis nas crianças, principalmente até 5 anos de idade, vão ser virais, infecções virais. Por isso que é virose é aquela palavra que as mães odeiam. Por quê? Porque tudo é virose. Tudo é virose. E é até essa idade. Só que o que eu tenho que entender é o seguinte, vírus não morre com antibiótico. O vírus morre com 2 coisas, calor e tempo. Febre e tempo. Então, o vírus, ele precisa do calor, por isso que a febre vem. E aí, se eu conduzo e mantenho quentinha aquela criança naqueles 3 dias de batalha, Dante e Ju, eu vou conseguir fazer com que o meu corpo treine pequenos bichos, às vezes, que chegam e fiquem craques para enxergar e batalhar com os piores que virão. Porque a vida inteira você vai se contaminar, se infectar. Então, é ter esse exercício, entendeu? Então, a febre, quando você domina, e é bem simples, eu acho que até no site lá, quem quiser entra no site, vai ver eu ensinando esses 2 caminhos da febre, que é bem legal, é juarezfurtado.com. Quando entra, só escrever Juarez Furtado, quando acessa e consegue perceber, eu vou dizer, a maioria das dipironas, enfim, dos medicamentos, elas ficam no armário. Elas acabam não sendo tão utilizadas. E é interessante porque torna-se uma criança muito mais resistente. Resistente. O que eu tenho que fazer é treinar essas crianças que estão vindo cada vez mais frágeis. Frágeis nutricionalmente, frágeis emocionalmente e não tão frágeis intelectualmente. Por quê? Porque eles já nascem. A informação, né? Ele já nasce, ele vê o papai com essa prótese, que já não é mais um celular, é uma prótese. Com essa prótese, ela vai dizer assim, como é que eu me livro disso? Não, isso faz parte da gente. Exemplo. Então, é um conjunto de ações. E aí a febre se a gente entende e orienta, a gente faz com que naqueles 3 dias de batalha, o processo seja combatido. E agora o Juarez falou, né, trouxe a questão da alimentação, né, e ele fala, né, de como é importante a mãe na época da gestação, tá se cuidando, a medicina integrativa já ajudando os bebês, né, Dante? Aí eu entro num tema com o Juarez, que hoje a gente tem crianças com várias síndromes, né, Juarez? Cada vez mais a gente eu tenho um exemplo, né, eu tenho um filho autista, aqui a gente conhece outras pessoas que têm alguma outra síndrome. A 10 metros tem. Cada vez mais, né? Quando eu descobri o meu Gui, se tinha uma proporção no Brasil. Hoje essa proporção... Quintuplicou, não? E a tendência é cada vez mais. O que tu atribui isso, Juarez? Já chegou a estudar? Já acompanhei lives tuas, né, em relação a isso? Então, é isso. Eu falo assim, o que me preocupa agora é que justamente o que a gente está botando para dentro do nosso corpo, botando para dentro das nossas cabeças, botando para dentro, enfim, esse lixo que a gente acaba muitos dias encontrando, e quando a gente deixa isso penetrar, a gente muda, e aí a gente não consegue desenvolver tudo que a gente precisa desenvolver. Então, a tua pergunta As síndromes, elas estão relacionadas à alimentação? Então, elas estão relacionadas ao meu comportamento como mãe? Então, Ju... Ao ambiente? Mãe. Hoje, infelizmente, as mães estão sendo várias. E só nesse conjunto eu já atrapalho imunologicamente uma criança. Neurologicamente uma criança. Aí eu junto um hiper, ultra, mega mercado que tem 3.000 prateleiras de produtos alimentícios. De comida são 3. Mas lá tem 3.000 prateleiras, 3.000 produtos, enfim, que seja. Aquilo que tem rótulo. Que é embalagem, né? Que a bisavó olharia, né? Se um belo dia tivesse a gente a oportunidade de novo de abraçar a bisavó, dar o bracinho e entrar num supermercado com ela e dizer, vó, vamos levar isso aqui? E se ela dissesse, vamos, é porque ela conhecia aquele negócio.
que se ela conhecia era algo vivo, inclusive. Então, se a gente faz esse movimento, come bem, se a gente evita isso, eu não tenho, sabe o quê? Hoje esse é um problema, neurotoxicidade. Existem várias maneiras de eu agravar ou atrapalhar a função dos neurônios, das funções cerebrais. Desde cargas eletromagnéticas a metais tóxicos. Hoje, por exemplo, uma criança está nascendo com mais de 100 substâncias tóxicas dentro delas. São metais tóxicos, é plástico, é vários elementos. E isso que pode ser preparado e não acontecer, limpando isso antes, como eu falei ali da pediatria integrativa, quando a gente faz esse movimento, essa criança vem, eu consigo eliminar alguns potentes neurotóxicos que iam acabar a trabalhar. Os metais tóxicos são neurotóxicos, por exemplo. Excesso de alguns minerais ou a falta de outros, por exemplo, B12. B12 faz a gente emburrecer. B12, ela é o primeiro nutriente que um fígado precisa. E o que o fígado é? Cara, o fígado é o maestro do metabolismo, é o pai do metabolismo. Aqui está a mãe, esse é o pai. Ele que coordena, o pai é o que coordena, né? Dá ordens, mas é bom porque ele dá ordens firme. Ó, o Hulk está aqui, vamos lá, agir. O problema é que esse Hulk dorme, né, na maioria das pessoas, e às vezes ele dorme e vai para o outro lado. Então, em vez do querer, eu perco o meu querer. Eu perco a minha vontade. Sabe por que eu perco? Porque aquela raiva que nascia dentro da minha barriga e que fazia eu, é desse jeito, não vai ser não. E eu conseguia mudar cenários, aquela raiva que vem de lá, aquele movimento, eu não deixo sair. Aí eu guardo ela. E quando eu guardo a vontade, guardo raiva, vem a deprê. A deprê, que nasce na barriga junto com a ânsia, com a ansiedade, nada mais são do que movimentos desse mesmo fígado. Fígado que nós estamos batendo desde que a gente nasce. Porque é desde que nasce que você toma, às vezes, um leite artificial, que vem na latinha, que é lindo, maravilhoso, golden, que brilha, que sai estrelas. Que é caro. Que é caro. Que é caro. Doutor, a gente tem uma falsa impressão do que aquilo que é caro é bom. É bom. Aquilo que é caro funciona, né? A roupa cara é a melhor, o automóvel, o apartamento. E o remédio também, parece que o caro é aquele que funciona. O genérico, no entanto. Né? Mas você está falando aqui, o doutor está falando aqui, de coisas que são dos antepassados, né? Que as pessoas não tinham recursos e na experiência, ali no aprendizado da vida, acabavam cuidando da saúde, né? Então, cuidar da saúde... Ou exercitar e cuidar dessa saúde, né? Cuidar da saúde é caro ou não? Então, vou dizer para você o seguinte... Se a gente insiste em viver no meio desse cimento todo, desse lugar, né, que dificilmente você põe o pé na grama aqui, enfim, até nós temos a oportunidade aqui, né, mas digamos que o ser humano saiu do meio do mato, né, e aí ele vivia lá justamente plantando, criando, comendo os bichos dele, inclusive. Isso mudou muito, porque hoje justamente tu pega uma galinha para crescer em 3, 4, 5 semanas, coisa que demorava, meu Deus, ano. Lá no sítio do vô, e que era um tipo de galinha, né? Não era uma biônica, por exemplo. Então, o que está acontecendo? A gente está literalmente que nem os peixinhos, morrendo pela boca. E sabe o que é ruim? É que essa boca, ela não é controlada por mim. Ela é controlada pelo meu coração, não pela razão, não pela consciência. Porque se eu fosse consciente, eu dizia, não, muito obrigado, estou de dieta. Na verdade, se o meu eu tivesse presente aqui, se o meu fogo estivesse aqui, meu pyrrhus estivesse aqui, eu conseguiria dizer, não, muito obrigado, porque estou de dieta, coisa que um animal não consegue fazer. Né? Alguém que só tem a alma ali trafegando. Então, se eu deixo a minha alma conduzir a vida, eu vou ter várias dores, e aí eu vou ter que aprender a trabalhar com essas dores aí. Inclusive, vai ser os exercícios da vida. Qual é, na tua percepção hoje, a maior doença do ser humano? Uau! Que pergunta. Nossa, a maior doença. Algumas pessoas dizem, né? Não sei se é a depressão ou que é para ti. Eu diria que justamente, Ju, depois que eu comecei a estudar a física moderna, a mecânica quântica e toda essa física que veio nos contar que no mundo, no fundo, tudo, nada é só matéria e que tudo tem frequência e ao mesmo tempo matéria, mas também uma onda. Quando eu pude perceber justamente essa possibilidade,
eu consigo separar, aí assim, para separar, né, justamente quem está no controle. Quando eu consigo estar no controle, eu consigo dominar, inclusive, funções bioquímicas. Então, infelizmente, a gente age com o coração. E quando age com o coração, por isso que a gente tem mais chance de errar. A gente pode até falar, não, faça... Claro que eu vou fazer com amor. Mas que eu digo com o coração é quando só ele pensa, entendeu? Então, por isso que a maior doença que eu diria é a cegueira, no sentido da ausência da tomada de consciência. Primeiro, de quem a gente é. Quem é você, Juliana? Quem é você, Dante? Façam-se essas perguntas, porque isso vai acelerar o processo imunológico dentro da gente. Isso a física nos conta, se eu for trazer nesse universo, a física nos conta. E quando eu tomo consciência e o cocheiro sobe em cima da carruagem, porque cuidando dos cavalos, que seriam a minha alma, e toda essa parte que sente o mundo, quando um cocheiro sobe, que é o meu eu, que é o Juarez, quando a gente está no controle, eu consigo, inclusive, dizer o seguinte, olha, isso aqui é meu, fica, isso não é meu, sai, e eu consigo justamente me proteger e me proteger. Então, por isso que eu diria que a maior doença é... E aí, assim, é mais fácil fugir. É mais fácil eu tomar 10 remédios para resolver um problema que, às vezes, correndo, eu ia resolvê-los. Caminhando, fazendo um jejum de manhã cedo, comendo mais açafrão, tomando mais óleo de coco, ou tomando mais sol, que é remédio, e que, infelizmente, a indústria veio brigar que não era. É remédio, helioterapia, isso é maravilhoso. Isso lá atrás se fazia. E já se sabia, sem saber que a gente produzia um dos maiores hormônios que a gente tem, que é o hormônio D3, que só nos protege de 400 doenças, 300 e poucos, quase 400. Né? Então, meu Deus, então é a falta dessa percepção. E daí o do cuidado que a gente tem, porque daí se a gente não se conhece, a gente não se cuida, a gente não se ama. E se eu não me amo, pior ainda, eu vou cair nas tentações. Eu caio nessas tentações dessa alma, dos meus cavalos. Eu deixo os cavalos soltos e o cocheiro faz assim, ou ele sai para fora, como a gente vive. Aí eu posso beber e sair. Eu posso fumar e sair. Eu posso fazer... Aí o que acontece? Aí quem controla é o coração. E aí quando controla o coração, essa alma, vamos dizer assim, quando ela vai para os exercícios dela de prazer, de dor, de choro, de alegria, quando ela faz isso sem um controle e um olhar, pode gerar nós nessa alma, problemas que vão inclusive depois, é um campo eletromagnético, vai mexer na bioquímica das células e vai fazer a gente gerar mudanças e adoecer. Todo mundo tinha que ouvir uma entrevista do Juarez, né? Do quê? Todo mundo tinha que ouvir Todo mundo tinha que ouvir uma entrevista do Juarez. Então vamos compartilhar isso aí, vamos curtir, né? Porque não dá vontade de botar ele num potinho e levar pra casa? Dá, né? Dá, não dá? Não sendo de Danoninho. Não sendo de Danoninho. Não sendo de plástico. Porque é muito bom, a gente aprende várias coisas. E eu me lembro, assim, de insights do Juarez, que ele me ajudou não só da questão da febre, mas até naquela birra de comer, uma vez ele me disse, deixa sem comer. Não vai dar outra coisa, ele precisa comer comida. E a gente fez isso 1, 2 vezes, chamava a gente de bruxa, tá? Tu é uma bruxa. Flávia Jordão tá me assistindo agora, ela vai dizer, tu é uma bruxa, deixar essa criança sem comer, mas foi uma dica que ele dizia, não, ele precisa comer comida. Porque é muito fácil você querer comer salgadinho, querer comer bala, deixa um dia, vai ficar, tá com fome de novo, bota o pratinho do almoço. Volta o pratinho do almoço, claro. Isso foi uma dica, eu aprendi. E aí eu saí contando para as minhas amigas, pai, tá bruxa. É 5 dias no máximo. Não morre de fome. Eles aprendem que vai comer a hora que tem que comer. Isso, é porque Foram a gente dicas não... muito bacanas. A gente desacostumou a ver choro de criança, frustração. É que não quer que chore, né? Não quer que chore, porque o vizinho vai escutar, o que está acontecendo? O que vai falar? E muito legal essa questão da frustração, né? Acho que o Juarez pode trazer isso pra gente também. Criança precisa se frustrar. Quanto me frustrei? Ju, você falou agora... Também, né? Muito. Ju, você falou agora um dos exercícios mais importantes que nós pais devemos fazer quando a gente encontra a oportunidade de ter um filho. É ensiná-lo justamente a superar as dores. Eu tenho que tornar ele um guerreiro. Eu não tenho que dizer, filho, fica comigo até os seus 38 anos, né? Eu não posso ser egoísta nesse ponto. E aí quando você cria esse guerreirinho lá e você joga para ele justamente essas boas informações,
E, inclusive, dando e colocando muito amor, porque esse é o Dizer nutriente. não é amar. Dizer não é amar. E quando essa criança vive a frustração de você dizer não pode fazer isso, e ela chorar, você vai ter a oportunidade de fazer o que nenhum patrão lá fora e nenhuma empresa vai fazer, que é botar o funcionário no colo e dizer assim, não, meu filho, fica tranquilo, fica calmo agora, papai teve que fazer assim, teve que ser brabo, papai brigou contigo por causa disso, disso e disso. Então, assim, da próxima vez a gente vai conseguir contornar se você aprender isso, porque isso não é legal. E se a gente consegue controlar. Então, quando eu consigo fazer ele se frustrar, mas receber amor em seguida, lá fora ele suporta um não mais forte. Isso é incrível, porque é o que a gente acaba não fazendo muitas vezes. E quando você falou em frustração, Ju, eu me lembrei de outra coisa que uma criança precisa urgentemente aprender e que não se compra online, não se compra em prateleiras, não se compra nem nas escolas. É uma coisa chamada tédio. Tédio. Não tem o que tem fazer. nada para fazer. Quando esse tédio invade uma criança desse século agora, isso é um problema muito sério. Por quê? Porque essas frustrações, tudo isso vem, essa dinâmica do tédio. O tédio eu remoo. O tédio eu vou ver qual roupa que está suja. Né? Eu não tenho o que fazer, eu vou pensar em mim. E aí eu vou encontrar um monte de roupa suja. E aí fico naquele... Então, esse tédio é uma coisa que as crianças não estão experimentando. Por isso que elas não conseguem suportar muitos nãos. Porque quando eu te digo não, fica quieto, por exemplo, ou não, que é para dizer, tá, para de sapatear ou fazer isso que você está fazendo, porque não cabe aqui de uma maneira justa naquele momento. Quando eu faço isso, o pequeno tem que aprender isso, né, nesse sentido. Então, esse tédio é uma coisa que está preocupando, porque esse tédio leva a deprê muito rápido. E deprê com ações horríveis. Entendeu? Então, eu vou dizer que essas duas coisas têm que ser bem trabalhadas pelos pais. Tava aqui ouvindo o Juarez falar e lembrando de outras situações que eu já tive com ele. Lembrei de uma passagem, Juarez. Comigo? Viu? Cada um tem um pediatra. Nós estávamos... que precisa, eu não vou falar o nome do bairro Tô te que filmando. o Juarez mora, né? Mas eu estava lá Na praia. Não, nesse bairro com ele, isso. na reunião do plano isso. diretor. Isso. Plano diretor da sim, cidade. sei, E aí alguém uma hora lá levantou e falou assim, o nosso bairro precisa desenvolver, ele não tem nem farmácia. E eu falei, opa, acho que o doutor Juarez não quer farmácia no bairro dele. Lembra disso? Lembro. Faz falta a farmácia do teu bairro? Tem teleentrega? Tem delivery! Mas lá é mais caro, porque era longe. Tem teleentrega? Mas então, tem teleentrega. Mas assim, não, é como eu falei no início. Se nós tivermos um piripaque aqui agora, eu quero tubo, eu quero adrenalina, eu quero tudo. Agora não, Juarez, eu tenho uma artrite reumatoide de 200 anos, eu tenho, você entendeu, uma asma brônquica de 15 anos, de 20, 30, 40, 50. Pô, tem várias outras possibilidades de eu tratar, que não só a química, não só a bioquímica. Eu posso te dar um anti-inflamatório no momento que você está explodindo, mas eu posso tentar entender por que tu estava explodindo. E, de repente, dizer para aquele órgão que estava inflamado, ei, calma, respira, de várias maneiras. Com homeopatia, frequenciais, com tudo. Até com uma conversa, que você pode mexer em quê? Eu mexo na tua alma e mexo em campos eletromagnéticos. Por que tem... Gente, e assim, é incrível, né? Falando em campos eletromagnéticos. E quando aquela mulher atrás daquele senhor que estava caminhando e pregando e conversando com os outros, ele caiu e que ela precisava parar de sangrar, ela vivia sangrando. Era, acho que é Maria, o nome dela? Madalena, não. Na Bíblia, Madalena. né? E ela caiu e tocou No manto dele. no manto dele. Só. Ele parou e disse, alguém me tocou. Uhum. E ela, naquele momento, parou de sangrar. Quando aquilo aconteceu, foi fantástico, porque ela perguntou, poxa, né, o senhor me curou. E aí ele disse, não, eu nem sabia que você estava aqui. Na verdade, o que te curou foi a tua fé. Então, quando a gente fala de cura, a gente fala de autocura. E isso é o mais importante que a medicina integrativa tem que trazer. A medicina integrativa tem que trazer para nós o empoderamento, para entender que não é só de cápsulas, gotas ou xaropes que a gente vive. Que eu vou precisar, sim, de uma farmácia em algum momento. Meu Deus, minha mãe agora viveu e vive um processo que precisa de remédio. Então, isso precisa. Está no hospital, está nisso, você tem isso. É um recurso maravilhoso. E trabalhei 20 anos com isso, né? Dentro de um
pronto-socorro, por exemplo, né? Usando adrenalina, entubando, fazendo tudo o que precisava fazer. Mas nos processos crônicos nós temos outras possibilidades. Vamos dizer, deixar isso para o último estágio, quando não precisa junto, mais. Na verdade, junto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Chega um cardiopata lá para mim. É óbvio que eu não vou tirar os 10 remédios, ou 5, ou 3 cardiológicos que ele está fazendo. Eu não vou tirar nada. Eu vou somar coisas para fazer que, com o tempo, o colega pense em tirar, ele pense em tirar. E a gente consiga mantê-lo saudável. Exemplo. Mas nunca se tira a alopatia. Você tem a possibilidade. Por exemplo, eu pego muitos pacientes que estão tomando lá os neurolépticos, os remedinhos que ajudam a dormir, que enfim. Não se pode desmamar essa bioquímica tão rápido. Você tem que ter... aí são várias ações que a gente faz com o pé no chão. Isso é importante. Não é qualquer um que uma hora para outra, não. Então eu vou comprar um floral e vou parar de tomar o antihipertensivo. Por favor, não faça isso. Você vai resolver um monte de coisa, até pensar em tirar o antihipertensivo. Então tudo muito... consciente. Aquilo que está faltando e que está atrapalhando a saúde humana. As pessoas, elas estão mais preocupadas com a estética do que com a saúde, né? E aí eu não sei, eu nunca falei com o doutor sobre isso, mas há uma moda aí de um remedinho que inibe o apetite. Eu esqueci o nome desse remédio. Está sendo vendido aí a rodo aí. Inibe o apetite para emagrecer. Injetável? Mas é o injetável? Não, Mas aquele as que era da injeçõezinhas. insulina, não é? Para insulina, para resistência Mas acho que não é esse que tu tá falando. Não que ou- tem ou- outdoor ou na Pix, cidade? Não sei o Assim? que, Pix. Esse é do... Ozempic? Ozempic, da... Então. Como que isso aí funciona? Isso é bom mesmo? Isso não é bom? Então, depende do que a gente fala aqui que é bom, Dante. Juarez, é bom, você tem que dizer assim, ó, é bom em quanto tempo, ou por quanto tempo é bom. Tudo tem um tempo para ser bom, não é? Jogar bola um tempo foi prioridade para mim quando eu era pequeno. Hoje já não é tão bom, eu tenho outras coisas a fazer mais. Quando dá, eu vou jogar uma bolinha, mas é nesse sentido. Então, se a gente tem que direcionar isso tudo e fazer com que a pessoa tenha essa tomada de consciência, Dante, porque ela consegue daí fazer esse processo da autocura. Eu posso acionar essa autocura. E isso é que nós temos que fazer. Nós nascemos com um médico interior, nós nascemos com a capacidade de regenerar gente. Vocês sabiam que todo dia, Dante e Ju, a gente gera uma célula cancerígena dentro de nós? Principalmente depois dos 30, 40, 50 anos, onde os cromossomos, enfim, já estão com a telomerase já reduzida, que a gente vai começar a envelhecer. A gente faz câncer todo dia. E todo dia o que a gente faz? A gente briga contra esse câncer. Então, se todo dia um eu nasce dentro de mim separado, que não sou eu, e ele nasce separado, e eu tenho que fazer uma força, dizer, ei, você não sou eu, sai fora. E aí meu sistema imunológico, macrófagos vão todos lá, leucócitos vão todos em cima. Quando eu consigo fazer esse movimento, e se faz, a gente impulsiona tudo isso. Tem como fazer isso. A gente tem de várias maneiras. Aí uma delas enfim, aí você usa frequenciais, você usa homeopatia. Então, são instrumentos a mais, né, que a gente tem. É um universo grande, né? Interessante. Terminou o teu tempo. Terminou o nosso tempo. Terminou a nossa consulta aqui. Terminou. Nossa consulta é grátis. Já terminou. Tu já sabe que tu tem que ir lá dar uma olhadinha no teu fígado. Vou. Todos. Tá? Temos que dar uma olhadinha, porque já Meu deu rim. Teu rim. A gente tá precisando daquele check-up. Check-up. E depois Tu é a dos favor 40? do check-up no final do ano? Sim, claro. Bateria de Não só no exame, final, né? sim, mas não só no final do ano. A gente tem a possibilidade de bioquimicamente ler a pessoa. Estrutura dela, biológica. Tá faltando ferro, temos que fazer isso. Isso é fantástico, porque eu ergo a carne. Aí depois eu tenho que trabalhar justamente, né, outras partes ali. Porque daí só a carne às vezes não sustenta, é o que a gente está vendo hoje. Você falou, né, o que tanto de doenças, de transtornos mentais estão acontecendo? Por várias, então. Uma delas são as neurotoxinas, alimentação, ambiente tóxico, tudo muito tóxico, né? Ô, Juarez, e a questão de suplementos? Suplemento, vitamina. Tá Então. faltando, vou tomar umas Cápsulas, baguinhas. umas baguinhas. Vou tomar uma injeçãozinha Ju, de B não sei o quê. Pode? Então, pode e deve. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o ser humano hoje, ele justamente está tão judiado fisicamente e precisava ter qualidade na nutrição para recompor células, órgãos, sistemas que vão envelhecendo e adoecendo todo dia, principalmente nas selvas de pedra.
se eu consigo fazer com que ele tenha esse impulso de desenvolver o crescimento, a gente segura todo o processo patológico. Né? Todo o processo patológico ele é controlado. Enfim, são várias ações aí para a gente poder estar mexendo nisso, né? Mas pode tomar por conta? Tô perguntando, porque tem gente que vai e toma, sabe né? que não, sabe que vitaminas, tu pode ir lá naquela minerais, farmácia lá que o amigo dá, sabe? Então, mas assim, primeiro a dose é sempre individual, então por isso que não dá, teoricamente. Mas a gente tem uma individualidade até bioquímica que precisa ser respeitada. Tem pessoas que não se dão com iodo, tem pessoas que se dão com iodo, com ferro, outras que não se dão, tem que fazer endovenoso. Então, tem que avaliar. Porque muita gente diz, eu tô com falta de ferro. Ela compra aquela... Tem várias vitaminas que eu não tomo. Só que tem que cuidar. Eu não preciso, né, Dante, repor nada, sabe? Mas... Na minha época era come bife de fígado. Tu vê, né? Era muito mais e aí, quando ruim, né, fazia do que as bagas. Pegava a beterraba. Gostava? Então tá a bom, beterraba deixava no açúcar e a mãe dava aquela coisa pra gente tomar. Nossa, depois. Olha aí, ó. Era isso. Olha aí, fui criada avó índia. Olha era aí, chá pra tudo. Vozinha morreu com 100 e poucos anos, só no chá. Uau. Adoro um chazinho, mas o papo tá bom, né? Tá bom demais. Mas tem que fazer a última pergunta. Tem mais uma pergunta? Não, a finaleira. Aqui os guris gostam. Você me dá o quê? 2 horas mais de finaleira? Não, tu é um homem consciente, presente. Ser conciso. Presente, tu vai conseguir, que é o que os guris gostam. Aqui a finaleira deles é perguntar o seguinte. O que o Juarez de hoje, né, esse cara centrado, que... Em busca do centro, mas conhece muito mais do que a gente, tá dando um banho aí, diria para aquele guri de 8 anos lá em Lages? O que eu diria? Me arrepiou, Ju, com essa pergunta. Me arrepiou. Porque ali foi uma época bem boa também, né? Muito boa. Essa idade é uma idade em que a gente tá justamente... Foi lá nessa época, mais ou menos, em que eu tinha contato com meu bisavô. Memórias afetivas vindo E não só afetivas, ele era um cara de boas palavras, bons dizeres, ele era um benzedor, e eu ia chamá-lo domingo pra gente almoçar junto, e tinha uma fila de gente na casa dele, eu via, e aí é tão lindo a gente na janela ver ele fazendo os movimentos, e quando ele ficou 4 anos, ele ficou um tempão na cama, e a gente ia lá visitá-lo, deitar ao lado dele, e escutava algumas coisinhas que ele ainda falava, não se mexia, eu acho que teve um processo muito de esclerose, um processo muito forte, mas ele repassou e ele me deu esse impulso. Então esse cara de 8 anos lá, com certeza ele veio se nutrindo nesse tempo todo na vontade de cuidar como ele fazia, entendeu? E cuidar, a mesma origem de curar, é trabalhar esse exercício. E digo mais, não eu fazendo isso, é lembrando que tu podes fazer isso. Afinal, é a tua jornada que te cura. A tua jornada, ou diria para Madalena, a tua fé te cura. É para arrebentar, né, Nossa, Dante? Melhor que isso, só isso de novo. Só isso de novo, numa próxima oportunidade aí. E se você não conhece, né, vamos fazer um jabá aqui do Onde que Juarez, está o Juarez Furtado, joga lá no Google que ele vai te levar. Tá no Instagram, tem site. DR Juarez Furtado. Isso, DR tá lá no Embraed. Tô lá no Embraed, Itajaí. E a agenda já consulta agora, porque esse homem agenda lotada. É isso aí. O que é bom tá difícil. Mais uma vez, obrigado, doutor. Obrigado, queridos. Muito bom, muito bom. Foi um papo obrigado, muito bom, foi né? muito gostoso. Obrigado. Muito bom. Pessoal, gostou? Que papo interessante, né? Compartilha, curte, mande para os amigos, para aqueles que têm crianças, para aqueles que têm avós, aqueles que têm marido, mulher, todo mundo aqui tem uma fonte aqui de grande informação nesse episódio do QPA. Até a próxima e estamos Tchau, obrigada, viu, pela oportunidade. Jefferson tá voltando. Na próxima o Jefferson tá aí.